Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importante aí do nosso cotidiano escolar. Via de regra, hoje nós vamos estudar uma figura muito especial, muito comum no nosso cotidiano, que é o cilindro. Então nós vamos aí conhecer alguns elementos principais do cilindro. Primeiro, você não pode esquecer que a base de um cilindro, na verdade, é uma circunferência, certo? Ou melhor, e a região interna que é chamada de círculo. Então você não pode esquecer isso, certo? Aqui nós temos a circunferência, certo? E a região interna que é o círculo, tudo bem? Ok, então nós temos o raio. E aí, como nós temos aqui a base em cima, a tampa, como nós estamos vendo isso nos prismas, certo? Vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Então nós temos a base em cima, figura fechada, uma lata de óleo, por exemplo, certo? E aí, essa lateral aqui é a altura, é o segmento que une as bases. Quando você corta aqui, então se você abrir, você vai ter o quê? Tampa e base. Vamos pensar assim, certo? E aí nós temos a lateral, que é um retângulo. Como nós estamos falando de círculo e circunferência, nós não podemos esquecer, como nós já aprendemos no nosso módulo de geometria, que a área de um círculo é o π vezes raio ao quadrado. Então, área da base de um cilindro, π vezes raio ao quadrado, certo pessoal? Então, é importante isso aí. Então, basta ter o raio, ok. A área lateral, não, pera um pouquinho. A lateral é um retângulo. Então essa medida aqui é a altura do cilindro. Daqui a pouco vou fazer um exemplo numérico, legal? Agora, essa lateral aqui do retângulo é o que? É o comprimento da circunferência, que é 2πr, como nós já vimos aí, correto? Quando nós definimos aí, inclusive, a importância do número π. Então, a área lateral é o que? É a altura vezes 2πr, ou vamos colocar aqui, ó, 2πr vezes h. Tá vendo aqui? Ótimo, professor. E a área total vai ser o que então? Como nós já aprendemos, a área total vai ser o que? 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Então, isso aqui também vai seguir esse princípio. Tá. E o volume? Como nós aprendemos, o volume vai ser o que? A área da base vezes a altura. Então, o volume continua sendo o quê? A área da base vezes a altura. Tudo bem? Então é importante aí que você saiba essas fórmulas, tá legal? E a área da base vai ser o quê? πr ao quadrado vezes h. Então é uma fórmula também, se você quiser, ó, πr ao quadrado vezes h, certo? Ok. Então nós temos que saber essas fórmulas para brincar aqui com essa figura muito importante, muito comum, que é o cilindro. Então, por exemplo, se o nosso raio aqui fosse 4 centímetros, por exemplo, e aqui a altura fosse 10, então, qual seria então a área da base? Vamos fazer isso na próxima aula, tá legal? Para você ficar, só para você entender. É só trocar aqui, ó, 16π, correto? Área lateral, 2 vezes π vezes 4 vezes h. Então, nós vamos fazer isso nas próximas aulas. Na aula de hoje, na verdade, o objetivo foi o quê? Que você entendesse essa figura bem simples, aberta, e esses elementos importantes aqui que nós temos que saber para fazer alguns exercícios que envolvem essa figura muito importante, tá legal? Continue conosco. Nós faremos vários exercícios para você ficar seguro aí e poder aí resolver muitas situações aí no nosso cotidiano, tá legal? Um beijo para você, espero você aqui na próxima aula, onde nós vamos estar trabalhando sobre outros exercícios, tá legal? Tchau para você!